A melhor forma de plantar Oncidium, pessoal, a orquídea conhecida aí pela maioria das pessoas como chuva de ouro, porém, existem várias outras cores, né, dessa orquídea, e hoje eu quero mostrar para vocês as 3 melhores formas de plantar essa orquídea e ter um bom resultado. A primeira forma já estou mostrando aí para vocês, vocês vão utilizar um vaso de plástico, tá bom? Oncidium é uma planta um pouco enjoada, então geralmente vaso de barro não é muito aconselhável, porque ele suga demais a umidade do substrato, faz secar extremamente rápido e não mantém, né, um ambiente ali com uma umidade leve para as raízes. Os oncidiums são um pouco enjoados em relação à umidade, tá bom? Então o ambiente deve ter uma umidade boa para que ele se desenvolva. Alguns desses oncidiums, eles vão desenvolver muito rápido, então o que eu aconselho para você não precisar ficar trocando demais ele de vaso é plantar em um tronco, fazer um plantio acoplado. Vocês podem observar aí, ó. A gente vai amarrar ele normalmente em um tronco e depois vai acoplar esse tronquinho em um vaso de plástico, tá? Você pode furar a lateral do vaso, é super legal, vai passar uma ventilação boa aí, né? Mas nesse caso aí eu nem furei não, ficou o vaso normal mesmo, só com os furinhos no fundo. Eu amarrei o Oncidium, acoplei ele aí e utilizei carvão como substrato, tá? Você pode utilizar argila expandida, pode utilizar casca de pinos, só não usa fibra de coco, tá, gente? Com esse tipo de plantio aí, vocês podem ver a brotação, ela vai continuar subindo ali no tronco, né? E isso a gente ganha mais tempo da orquídea no vaso sem precisar replantar. Então a dica para o cultivo de Oncidium é o seguinte: chegou na sua casa, você vai replantar super rápido, porque substrato velho que mantém muita umidade vai apodrecer muito mais rápido as raízes desse tipo de orquídea do que de uma Cattleya, de uma Phalaenopsis, né? Geralmente o enraizamento dessas outras orquídeas são um pouco mais fortes, aguentam, né, um pouco mais de tempo em um substrato inadequado do que os oncidiums. Eles se debilitam mais rápido, mais fácil. Então chegou, você vai replantar. O primeiro tipo de plantio é esse, muito legal, tá, para você estar utilizando, porque assim ele vai desenvolver várias raízes livres ali no tronco, vai se agarrar super bem no tronquinho e também vai desenvolver raízes no substrato, né, que vai permitir ele aí sugar uma umidade legal. É sempre importante, igual eu sempre falo para vocês nos vídeos aqui, né, nunca deixar o substrato sempre encharcado. Então você vai esperar secar para você molhar novamente, mas essa aí é uma das melhores formas de cultivar a chuva de ouro, tá bom? Segundo tipo de plantio, gente, e é um dos melhores também, porque assim, eu tive resultados incríveis com esse tipo de plantio que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Tem até um resultado já aí. Enfim, vamos lá, ó. Primeira coisa, aqui eu decidi já mostrar para vocês retirando o substrato antigo, tá? Ah, mas eu tirei, a planta tá com as raízes tudo bonitinha, tudo verde, por enquanto. Toma cuidado, tá? Porque quando a gente deixa no ambiente aqui da gente, livre ali, com chuva e tudo mais, pode ser que a umidade vai se mantendo e aí a planta vai acabar perdendo essas raízes. Então o aconselhável é replantar. Essa aí tá até florida e a gente vai fazer o replante dela agora, né, para evitar que essas raízes aí acabem morrendo, tá, gente? Lembre-se que orquídeas epífitas são plantas que que desenvolveram aí ao longo dos anos para crescer, para vegetar aí, né, em um ambiente livre, não ficar com as raízes totalmente abafadas. Então a gente vai retirar todo o substrato velho dessa orquídea, né? Isso é bem importante, não adianta você replantar e manter esse substrato aí com medo de mexer nas raízes, porque se você faz isso, ela não vai conseguir se desenvolver bem e o substrato que geralmente mata esse tipo de orquídea vai continuar ali, né? Então é sempre importante, porque ela sempre vai vir em um substrato que vai manter umidade demais. E isso com o tempo vai trazer problemas, isso com o tempo vai apodrecer as raízes e também, né, debilitar a planta aí, tá bom? Muitas vezes as pessoas compram, não replantam e aí a orquídea começa a desidratar, amarelar as folhas e o pessoal acha que é falta de água. Na maioria dos casos não, porque o substrato que elas vêm já mantém muita umidade, já vai ter várias raízes morrendo. Vocês podem ver ali no miolo, olha o tanto de raiz morta. Tá vendo? Na lateral tava lindo, né? Ali no miolo as raízes mortas, cheia de esfagno. Então a pessoa vai deixando ali, a planta vai perdendo todas as raízes e aí ela começa a fazer o quê? Desidratar. Não por falta de água, mas sim pelo excesso. Porque uma orquídea sem raiz não consegue sugar a umidade que ela precisa para se reidratar, tá bom? Esse que eu tô fazendo plantio aí é o Oncidium vulcano, né? Igual eu falei para vocês,
Isso aqui serve para qualquer tipo de oncidium, tá, gente? Vocês podem ver, eu fui retirando ali, ele se partiu ali no meio, né? Mas a gente vai juntar ele de novo, tá? Tiramos ali as folhas que estão feias, né? Decidi retirar ali, passei canela em pó, isso é bem importante sempre que você cortar qualquer parte de qualquer orquídea, passe canela em pó para poder selar o corte, tá bom? Então, ó, a gente vai fazer uma breve limpeza ali. É normal, gente, alguns oncídios apresentarem manchas, principalmente o Cherry Baby, apresentarem manchas escuras nas folhas, tá? É uma característica normal da planta, não é fungo nem nada do tipo, tá bom? Enfim, já retiramos ali todo o substrato e agora a gente vai fazer o plantio. Olha só que legal esse tipo de plantio. Eu coloquei os arames ali, igual eu já ensinei para vocês nos vídeos anteriores. Coloquei um pouquinho de carvão no fundo e pedrinhas. Gente, essa pedrinha que eu estou utilizando aí é arenito, tá? Que eu encontrei aqui para venda e aí eu comprei para testar. O resultado é incrível, tá? Então quem conseguir encontrar arenito aí pequenininho assim para poder plantar, compra que vale a pena, tá? Mas quem não tem pode usar pedrinha de rio, até brita, não tem problema não, tá? Então vocês podem observar, carvão para estimular o enraizamento mais rápido, coloquei as pedrinhas por cima e olha só, esse vaso está furado totalmente na lateral, tá? Então, se você não quiser furar na lateral do vaso, não tem problema também não, tá? Porque esse tipo de plantio aí não vai acumular umidade de forma nenhuma. E a gente utiliza para plantar só isso, gente, ó, carvão e pedrinhas, tá vendo? E aí agora a gente vai replantar a orquídea, a gente vai colocar ela no vaso, sempre importante vasos menores e de preferência mais rasos, tá? A gente nunca coloca em vaso profundo demais, porque quanto mais profundo for o vaso, mais umidade vai manter e a planta não vai conseguir desenvolver bem. Quanto mais raso for o vaso, melhor vai ser para o desenvolvimento, tá bom? E ali eu estou posicionando ali a planta, vocês podem ver, ó, ali onde está o brotinho, tá vendo? Ó, o brotinho tá aqui, então vou posicionar para onde tem espaço para ele crescer, para ele desenvolver, né? E é basicamente isso. Agora é só amarrar. Eu vou juntar de novo, tá? Eram duas mudas juntas, plantadas ali no mesmo vaso, que se separaram. E eu juntei novamente para deixar um vaso mais cheinho, né? E é basicamente isso, ó. Tô ali arrumando as posições, né? Na parte ali das brotações, para ter espaço para os brotinhos novos crescerem e se desenvolverem perfeitamente. E é basicamente isso. É super importante a gente fixar a planta direito, porque também não adianta você não fixar, né? Você coloca ali, planta de qualquer jeito, ela fica caindo para os lados, não vai desenvolver de jeito nenhum. Então, sempre tem que colocar o aramezinho ali, ó, e fixar a orquídea bem, tá? Então, ali eu já tô fixando ela nos arames que a gente colocou, né? E é basicamente isso. Tá vendo, ó? E assim, gente, o replante às vezes leva tempo pra gente poder fixar do jeito certo, né? Não é de uma hora pra outra, vocês podem ver. Amarrei ali, ficou meio bambo, tá vendo? Aí eu tô dando um jeito ali pra deixar ela mais firme, pra ela poder se fixar melhor, porque quanto mais firme e fixada a planta ficar, melhor e mais rápido vai ser o desenvolvimento das raízes e dos brotos, tá? Depois aí eu já amarrei, tá vendo? Fiz uma gambiarra ali, fixei ela direito, ela ficou bem firme. E é só isso. Olha só, o substrato ficou no fundo, a planta por cima e mais nada, tá? A gente não vai colocar mais nada por cima, não vai cobrir essas raízes com substrato. Deixa livre. Deixa livre e molha todo dia. Você vai ver a mágica que vai acontecer. Vou mostrar para vocês já já o resultado do que acontece quando a gente planta com as raízes livres sem muito substrato, tá? Então essa é uma forma legal para você plantar, para não ter problema, mas é importante colocar em um ambiente onde tem uma umidade boa, tá bom? Também não adianta plantar desse jeito, colocar num lugar super seco que não tem umidade nenhuma, não vai dar certo, né? A planta vai desidratar, vai secar as raízes, então a gente tem que cuidar com a umidade ambiente principalmente, tá bom? Então olha só para vocês verem, ficou desse jeito o replante, com as raízes livres, tudo bonitinho, né? E é isso, ó. No dia que você fizer o replante, não molha, tá? Molha no próximo dia, no outro dia. E aqui tá o resultado. Essa, gente, tá basicamente sem quase nada de substrato, ó. Olha o resultado dessa orquídea, fazendo esses tipos de plantio com raízes livres, deixando a planta livre para desenvolver suas raízes. Olha a mágica que aconteceu, olha que coisa mais linda que ficou essa orquídea. Com regas diárias, tá? E pode pegar a chuva que não tem problema, tá bom? E o terceiro plantio, o terceiro replante é em tronco. Muita gente quer plantar um oncídio em tronco, mas não consegue desenvolvimento. Vou explicar para vocês.
Igual eu falei, pessoal, os oncidium são plantas que apreciam demais a umidade do ambiente, tá? Então, para você plantar no tronquinho, é bom ter esfagno, tá bom? Para plantar esse tipo de orquídea no tronco, mas se você não tiver, você pode plantar diretamente, não precisa usar não, tá? Então, vou dar uma dica para vocês aqui, quando você não tiver esfagno, quer plantar seu oncídio no tronco e ter um desenvolvimento, então vamos lá, ó. Aí eu vou utilizar um pouco, né, para manter uma umidade legal, para a planta conseguir desenvolver. O esfagno a gente só utiliza em plantio no tronco, tá bom? Porque lá no vasinho, mesmo que a gente coloque pouco substrato, vai manter uma umidade por um pouco mais de tempo. Agora o tronco, como é super livre ali, seca muito mais rápido, tá? Então quem tiver o esfagno é legal tá utilizando quando for plantar um oncídio em tronco. Se você não tem, você não coloca, pode plantar diretamente no tronco, sem usar esfagno nem nada, mas aí você vai ter que molhar todos os dias, tá? E dependendo da região que você mora, você vai ter que molhar de cedo, né? Bem cedinho e à tarde, tá bom? Para que ele consiga desenvolver. Mas eu vou dar uma dica bem legal aí para vocês também quando plantar um oncídio em tronco para ter resultado, tá? Enfim. A gente tirou ele ali do substrato, ele estava plantado no carvão, enraizamento perfeito. Olha só para vocês verem que coisa mais linda que tava, né? O desenvolvimento. É uma planta que eu salvei ela, na verdade. E aí a gente vê já as raizinhas novas desenvolvendo, com brotinhos e tudo mais, né? Então a gente vai simplesmente, ó, é sempre legal, gente, vocês usarem um preguinho, tá? O prego ajuda no desenvolvimento, igual eu já falei para vocês nos vídeos anteriores aí, tá? Então, ó, amarrou ali, posicionou no tronco, sempre com o broto encostado no tronco, para que ele consiga desenvolver e crescer, né? E cada broto novo ele agarrar ainda mais no tronquinho, a gente só posiciona. Olha só para vocês verem, aí sobrou um pouquinho de esfagno, eu vou colocar ali por cima, tá vendo? Então coloquei a maior quantidade de esfagno embaixo, a planta por cima, e ali eu só salpiquei um pouquinho de esfagno por cima, né, para poder proteger aquelas raízes que estavam dentro do vasinho. Mas isso aí, igual eu falei, se você não tem um esfagno, não tem problema, você vai plantar ele diretamente no tronco, deixar bem fixada, bem firme, e aí que vem o segredo na hora de cultivar ele no ambiente que você vai colocar para ter resultado, tá? Como eles são plantas que gostam de uma umidade ambiente boa, não adianta você colocar ele num local totalmente aberto, tá? Então você vai colocar eles quando tiver em tronco em um ambiente que pega a luminosidade do sol, mas sempre próximo de alguma parede, alguma coisa, tá bom? Porque geralmente quando tem uma parede, algo do tipo, isso mantém a umidade ali, tá? Não passa uma ventilação tão forte e mantém uma certa umidade. Isso vai ajudar no desenvolvimento da planta, tá? Mas é super importante molhar bastante, tá, gente? Porque igual eu falei, oncidium é uma planta um pouco enjoada e se você deixa muitos dias sem molhar, ele vai secar totalmente as raízes, tá? Vai virar palha as raízes. Aquele ali, ó, vocês podem ver que eu plantei com bem pouquinho esfagno, já está desenvolvendo bem, né? Então a minha dica é essa: se você não utilizar esfagno, molha todos os dias sem faltar, tá bom? Se você utilizou esfagno, pode ser dia sim, dia não, e mantenha no ambiente que tenha uma umidade boa, tá? Então, assim, o segredo para o cultivo dos oncidiums é esse. Essas são as 3 formas de cultivar oncidium e ter um resultado incrível. E lembra, gente, não coloca em um sol forte demais, em sol pleno não, porque senão ele vai viver desidratado e amarelado, tá? Escolha um ambiente legal para você ter resultado. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, não esquece de se inscrever para mais dicas e ativar o sininho de notificação, tá bom? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus, até o próximo vídeo, qualquer dúvida deixa nos comentários. Tchau, tchau, gente!